Graça e paz e a comunhão do nosso amado Messias esteja todos com ver esse vídeo. O vídeo de hoje é uma coisa que eu tinha aqui para falar sobre os meus irmãos compatriotas na fé e pessoas também que não são da fé. Como a pessoa pode deixar em paz esses governantes? Eles veem certas situações, têm a possibilidade de governar de uma forma correta, e que eu já venho aqui a dizer, e eu fiz um vídeo a dizer que no país do supostamente primeiro mundo, o pobre e o estrangeiro paga o fisco para o rico, mas como eles são os tais que dão um sustento mínimo básico no estrangeiro e no pobre, eles governam de uma forma tranquila. Digo assim tranquilo porque a justiça divina já está sobre eles, porque muitos deles estão em graves problemas. Eu ontem estava com uma senhora, é por isso que eu às vezes digo, quando eu ouço que esses supostamente os tais, que são os donos do mundo, que nem são, a partir, amado, é só uma questão de cortesia e formalidade que eu posso dizer as minhas condolências. Algumas pessoas eu sinto por serem seres humanos, mas algumas, amados, vou-vos dizer uma coisa, não sinto nada. Por quê? Porque quando morre um pobre, ninguém se compadece. Quando uma pessoa perde uma família, como eu já disse, dessas pipis, muitos familiares perderam a vida e eram pessoas que eram o sustento de casa. E ninguém deu as condolências. Ontem estava uma conversação com uma senhora. Ela me diz que eu sou para ela como se fosse um anjo, né? E várias pessoas dizem assim, pela graça e misericórdia de Deus. E ela abriu-me o segredo, né? Sei que ela tem vários problemas. E ela me disse assim: "Oh filha, puxa, meu marido suicidou no hotel porque ele era uma pessoa que me fazia uma cobertura total, não me deixava faltar nada em casa. Eu só tinha um filho, cobria as despesas de casa, fazia tudo em casa para cobrir a família. Só que houve uma pressão tão grande na parte dos fiscos e outras situações que ela não se abriu também ainda comigo. E ela disse que ele nunca quis abrir o jogo na mulher. Então o que ele fez foi para um hotel e se corgou, pendurou-se. E a polícia depois apareceu nela, disse que o marido tinha perdido a vida. Até o momento de hoje ela está sozinha, porque o marido foi uma pessoa excelente para ela. E eu comecei a ver, não só hoje, já sei, através de certas pessoas que têm um elenco elevado, né? Eles fazem assim, usam o trabalho do pobre, do mínimo, usam aqueles que têm menos. Por isso é que Deus disse assim na sua palavra, que o jejum que lhe agrada é tu libertares as ataduras das pessoas que estão presas, amados. E eu, quando ouvi aquilo, puxas, me comoveu muito. Muitas das vezes eu não choro à frente das pessoas. Uma questão de como é que eu digo, de formalidade, de profissionalismo, mas, poxa, quando a pessoa está no lugar secreto, amados, a pessoa se luça de chorar mesmo. Digo, poxa, pai, eles já têm tanto dinheiro, eles comem aquilo que eles querem, eles bebem aquilo que eles querem beber, mas mesmo assim prejudicam tanto o pobre, que é uma coisa incrível. Eu mesmo que eu vou aqui dizer, eu não consigo vir para Angola, porque as coisas muitas das vezes que a pessoa ouve, que a pessoa vê, eu já quase que de tanto chorar perco o fôlego.
nem uma questão de fazer que a pessoa é boa, como eu já disse, bom em Deus, que a pessoa não consegue muitas das vezes entender que é uma coisa fácil de você fazer. Ok, vocês têm ganância de quererem servir o reino das trevas para trazer uma opressão na população, mas pensam também que vocês um dia, talvez muitos de vocês não passaram dificuldade como a gente passou, talvez, mas há um povo que sofre, há um povo que tem fome, há um povo que só necessita ter um pão e água na mesa para não emigrar. Só quem é imigrante e já passou, eu por acaso vou vos dizer, não tive dificuldade, graças a Deus, em nenhum momento que eu dei a entrada dos meus pedidos, porque eu também falei a verdade, eu disse que tinha família, só que eu estava a fugir uma certa pressão psicológica de aliciamento que as pessoas faziam em Angola, várias pessoas aliciavam, então como eu já tinha perdido um irmão com HIV, como eu já disse aqui, era muita pressão, a casa não tinha controle de nenhuma família, já tinha vários problemas emocionais também, e porque eu já tinha uma dificuldade de uma pessoa ser uma pessoa muito nervosa, então eu decidi na minha faixa etária ter que abandonar o meu país. E não me foi fácil, não me tem sido fácil até agora, porque afinal de contas, eu sou uma filha que são aqueles filhos que a mãe te nasce, mas o cordão umbilicado ainda fica pegado à tua mãe. Graças a Deus já me despeguei por causa da palavra e sei, aprendi a fazer isso, mas eu sofri bastante. E o que me faz não meter os pés em Angola, eu digo, puxa, o dinheiro que eu vou ter que comprar o bilhete é dinheiro que eu vou ter que ajudar as outras pessoas aí de dentro. É dinheiro que eu vou ter que fazer outros favores lá dentro das pessoas. E aquela falta de segurança. E às vezes, muitas das vezes, você pode fazer, vocês, os governantes, podem fazer o melhor. Fazer o quê? Endireitar o país, concentrar na vossa nação, deixarem de pactuar com esses estrangeiros que têm uma agenda satânica escura, que nesse momento eles estão perturbadíssimos e que já não se aguentam, mas nem sabem o que vão fazer das vidas deles, porque o tempo deles já chegou agora. Por isso que eu disse dessa situação do barco do Titanic e várias situações desses senhores de elencos elevados, né? Que lhes passa coisa, amados. Eu não consigo me compadecer. Sim, posso me compadecer por serem seres humanos que podiam ter uma oportunidade cá de serem salvos e não terem a perdição eterna, mas eu vejo quantas vidas, quantas pessoas eles fazem sofrer. Muitas das vezes, quem é imigrante sabe disso, que no país do outro, por mais que você fizer, você nunca vai estar no nível do próprio dono da terra. Por exemplo, eu estava num setor onde qual eu fazia que o estrangeiro soubessem qual era o seu papel, como eles tinham que se comportar, e como o chefe lá de cima já viu que uma menina já viu que eu estava a trazer união, já me tiraram daquele setor e meteram num outro setor onde só tem a cor deles. E eu perguntei o porquê. Disseram, não, porque você é uma pessoa que dá conta rápido das coisas e já conheces aquele local. Então, é isso que eu vos digo, que eles sempre querem os negros como escravos. Eles sempre querem a raça negra para baixo. E o próprio negro faz o mesmo com o próprio negro. Então, aqui eu digo assim, aqui só vem o papel da igreja para poder libertar as ataduras dos encarcerados, que são as pessoas, que são os seres humanos. Amado, é fácil? Não é fácil. Mas é mais difícil tu veres uma pessoa chorar assim, a contar uma história do gênero e você se sentir inútil naquele momento. Tudo isso por causa da ganância do homem, porque o dinheiro é o seu senhor. Mas é isso que eu digo, tudo tem um fim. Tudo tem um começo, tudo tem um fim. Pessoas que se amam de Chico esperto. É muito triste, amados. E demais. Por isso é que muitos deles, vou vos dizer,
no secreto são alcoólatras. São pessoas deprimidas por essas maldades que fazem nos seus próximos. Você não pode falar, não pode reivindicar, já te prejudicam. Porque erro todo mundo comete. Eu, quando repreendo mal os meus filhos, eu tenho a capacidade de dizer: perdoa-me, a mamãe errou aqui, estava um pouco alterada, chateei-me, desculpa-me, aceita o meu perdão. Eu faço isso. Só que há pessoas, né, fora do seio dos meus filhos, há pessoas fora que gostam de abusar a bondade dos outros. Porque a pessoa tem um coração tão bondoso e tão manso. E o que essas pessoas fazem? E vão te abusando, e vão te abusando, vão te abusando, até estourar a tua paciência. Então você aprende a ser uma pessoa que tem que ter uma defesa, que aprende a defender-se. É só isso, meu irmão, minhas irmãs. Tudo tem um começo, tudo vai ter um fim. Essa história me comoveu tanto que hoje tive que fazer algo hoje. Não tive com ela nem amanhã, mas amanhã vou me deslocar para ir para a casa dessa pessoa. Fazer umas outras coisas, não vou dizer aqui, para poder ajudá-la. E uma coisa muito triste, que comove. Por isso é que eu vou vos dizer mais uma vez: não invejam dinheiro de ninguém, não invejam casa de ninguém, não invejam carro de ninguém. Só Deus sabe o que é que essa pessoa faz para conseguir ter essas coisas. Pode ser para um lado positivo e pode ser para um lado negativo. Desejo que a graça, paz e a comunhão de nosso amado Jesus Cristo esteja sobre todos que vão ver esse vídeo. E meus irmãos na fé, vamos continuar a orar. Não tiram a toalha. Porque a necessidade lá fora, cada dia, já está um alarme, está alarmante. Está alarmante. Como uma senhora disse: puxas, pelas coisas que nós tivemos a fazer, pelas coisas que tu tens praticado, são certas pessoas aqui na terra que Deus pôs, que são seres humanos, mas eles já são anjos. Eu disse: pai, não posso entender que eu sou um anjo, mas sim, sei que tenho uma assignação de Deus para fazer essa obra. É poder estar lá das pessoas, apesar de ser o meu trabalho e fora do meu trabalho. Porque, como eu já disse, as cobras são sinônimos de demônios, de serpentes. E naquele momento que eu vivia naquele local, e se um dia for para Angola, eu vou filmar, vou para lá, não sei se já construí naquele local. Eu sabia como chamar as cobras, e elas vinham todas. Vinham uma ou duas. Sabia fazer o barulho delas e vinham. Não é agravante que eu digo assim, uma coisa que me admira da parte de Deus, que mesmo dentro do meio dos demônios, quando Ele tem o propósito, ninguém vai poder te tirar a vida, ninguém vai poder te matar. Eu podia fazer certos barulhos, certos chamamentos em que as cobras vinham e depois iam embora. Não sei se me picaram, mas eu sei até agora que naquele momento nenhuma delas tinha me picado. Nenhuma delas tinha me feito mal. Porque isso é o Deus que a gente serve. É por isso que eu vou dizer uma coisa, meus irmãos. Quando eu posso amar muito uma pessoa, mas quando eu sei que é uma mãe que tem capacidade de abandonar os filhos, só Deus. Só Deus. Só Deus. E toda pessoa tem uma razão porque que a vez faz isso. Por causa de Satanás tomar conta das casas governamentais, dos governantes. De verdade. Isso é uma coisa que é um catástrofe. É um catástrofe, amados. Por isso é que eu digo assim, quando eu vi que aquele, sei lá como é que eu posso dizer, explodou, deu uma drena, amado. Deu uma drena muito forte. Eu digo: pai, ninguém pode estar acima de ti, nem embaixo de ti. Tu és Deus. Tu és o que és. E deu uma drena, amados. Não pelas almas, porque aqueles almas que estavam aí ceifaram muitas vidas, amados. Isso não vais ouvir, só vais ouvir. Quando a notícia saiu, já tinham me dito que eles tinham explotado. Eu sabia que tinham explotado lá dentro. E isso, às vezes, amados, é o ser humano tão teimoso até ele se destruir. Graça e paz, shalom.